Primeiro vamos de Lucas Rubio, porque eu tenho muita curiosidade, inclusive, falando sobre Coreia do Norte, né? Que a gente fala muito sobre Coreia do Norte. É bom a gente escutar e ver quem realmente entende de Coreia do Norte, né? Quem realmente entende, quem estuda de fato Coreia do Norte. Vamos lá? Década de 90 agora do século passado. Depois que as Coreias separaram. Já muito depois da Coreia ter se separado. Só para explicar aqui, ó, como a Coreia do Norte trata seus líderes. Tem alguns cortes dele aqui que acho que são interessantes. Foi um período muito difícil na história da Coreia, chamado Árdua Marcha. A União Soviética tinha acabado, existiam muitos problemas econômicos por conta do fim das experiências socialistas, que eram as que mais comercializavam com a Coreia. E naquele período os Estados Unidos impuseram um cerco militar. Imagina, quando um exército quer dominar uma cidade, mas ao invés de invadi-la, como os nazistas fizeram em Leningrado, você bloqueia a cidade, né? Você cerca e impede que entram qualquer coisa, alimento, energia, medicamentos, por aí vai. Agora imagine esse tipo de cerco militar, que é muito conhecido na história, sendo praticado contra um país inteiro. Essa é a situação da Coreia nos anos 90. Um bloqueio de Leningrado em uma proporção, uma escala macro, um país inteiro. Não entra e não sai nada. E, se possível, que eles morram todos de fome, mas que pelo menos o regime caia. Essa era a ideologia dos Estados Unidos para a Coreia nos anos 90. Kim Jong-il vai ser a pessoa que, nesse período, ao invés de desistir, jogar fora a luta de tantas gerações pela libertação do país, deixar os americanos vencerem, entregar o país para os Yankees, vai ser a figura que vai falar. Imagina só se pós aí Guerra Fria, a Coreia do Norte simplesmente desiste. Assim como Cuba também. Eu sei que não fica a mesma coisa, né? Mas imagina só, se eles simplesmente desistem assim, falam, acabou. Então deixa, agora entrega aí e faz a reunificação nos moldes capitalistas. Entendeu? Imagina só. Hoje a gente não estaria falando de Coreia do Norte, né? Só que, enfim, vamos ver. Eu não tô fazendo nenhum julgamento não, tá, gente? Eu gosto muito dele, assim, não tô fazendo julgamento. No meio sempre, você tá vendo o que tá fazendo, Flávio? Os Estados Unidos tá fazendo com a Venezuela agora? Né? E o Donald Trump agora fala que direto petróleo. Falar assim, não, mesmo que estejamos com muitos problemas, é agora que nós vamos fortalecer toda a nossa convicção ideológica, toda a nossa convicção de que o nosso país é nosso, de que nós somos os mestres do nosso destino, que somente a gente pode decidir o que quer. E aí, ele cria um programa nuclear. Entendendo que a única linguagem que os Estados Unidos entenderiam para não provocarem uma guerra seria a construção de bombas atômicas. É a figura que consegue começar a recuperar a economia do período dos anos 90, já ali nos anos de 2010, 2009, a economia estava se recuperando, e aí ele falece. Inclusive, quando ele falece, não existia também, em nenhum momento ele falou assim, eu quero que o meu filho assuma, hein? Tem que ser o meu filho. Só que o filho dele, assim como ele, desde criança, era uma pessoa envolvida no processo político. Que já estava, lembrando, Kim Jong-il é politizada, vivia naquilo. Kim Jong-il nasceu na época da guerrilha contra o Japão, ele nasceu numa trincheira de guerra. Ele cresceu vendo o país dele ser totalmente dilacerado pelos Estados Unidos, ele era criança. Quando ele era adolescente, ele ajudou na reconstrução do país, nos chamados planos Cholima, na pós-década de 50. Eu queria muito daqui a pouco falar mais sobre a Guerra da Coreia, que eu acho que isso é um tema muito importante. Inclusive, ele trabalhou na reconstrução da própria universidade que ele estudou. Né? Tem várias fotos dele construindo, literalmente, a universidade. O cara da obra ali. Apesar de ser filho do líder, ele nunca foi tratado como filho do líder. Ele era uma figura comum. Aqui acho que é um ponto muito, muito importante da gente falar, porque assim, você pode ter várias críticas, né? A Coreia do Norte, eu posso ter, todo mundo pode ter, não tem dessa, tá, gente? A única questão é, será que tudo que a gente vê da Coreia do Norte hoje passando na mídia, na nossa mídia hegemônica, é real? Eu lembro de um contato que eu tive uma vez, assim, visualmente, nunca fui para a Coreia do Norte, tá? O contato é vocês já viram uma matéria que tem antiga do Jornal do SBT com Ana Paula Padrão? A Globo perdeu o padrão. Mas, Jornal do SBT. Gente, o Jornal do SBT agora vai lançar vou mudar de assunto. Vai lançar agora o SBT News, né? Lançou, né? Mas o Jornal do SBT colocava, tipo assim, pessoas assim, sem credibilidade no meio jornalístico nenhum, assim, para apresentar. Tinha uma época que, assim, tinha uma coelhinha da Playboy apresentando o Jornal do SBT, mas que não tinha formação em jornalismo. Ela poderia ser coelhinha da Playboy,
se ela tivesse, sabe, apresentar o jornal do SBT, se ela tivesse gabarito jornalístico também, ela não tinha, ela só era coelhinha da Plebeu, eu não lembro o nome dela. A Dudu Camargo, sabe, que fica fazendo... Dudu Camargo saiu das dancinhas do palco com Celso Portiolli e Companhia Limitada direto pro SBT. Enfim, porque senão eu fico aqui viajando demais, mas o SBT fez aquela reportagem, vocês acham no YouTube aí, de Ana Paula Padrão, se você assiste aquilo, é sempre filmando o rosto das pessoas. Olha como eles são tristes. Olha, vai ter um feriado comemorando a vitória contra o Japão. E eles, é a única vez que eles têm, sabe? Aí tem o problema da energia elétrica. De fato, até onde eu sei, a Coreia do Norte tem problemas com energia elétrica, mas isso vai muito por conta de embargo também, né? Do isolamento. E assim, não é isolada porque ela quer ser isolada, sabe? Eu quero ser diferente de todo mundo. Ela sabe que se uma brecha que a Coreia do Norte se abre, acabou, entendeu? Assim, então, assim, inclusive ele está falando aqui pra gente sobre, né, sobre essa questão do programa nuclear norte-coreano pós-Guerra Fria, que é uma forma de se manter, né? Estudou numa turma com todos os seus colegas, fazia as mesmas provas, passava do mesmo jeito que os outros e trabalhou arduamente na reconstrução do país como todos os outros. A história de Kim Jong-un é muito parecida, o atual... Mas isso que está falando é um especialista da Coreia do Norte, que estuda a Coreia do Norte, vai para lá, estuda daqui do Brasil, vai para lá. Mas aí você joga isso aqui num grupo de WhatsApp, quem vai acreditar? Não, isso aí é propaganda, sabe? É melhor acreditar na propaganda da mídia hegemônica, né? Líder, né? Também, desde muito jovem, esteve inserido ali, né? Estudou com os coreanos e era um deputado da Assembleia Popular Suprema, eleito pelas pessoas, né, numa província do país. E aí sim, a Assembleia Popular Suprema, composta pelos 700 deputados, resolveu elegê-lo como líder da Comissão de Defesa Nacional, que já não existe mais hoje em dia. Ela virou aquele Comitê de Assuntos Estatais que eu comentei aqui, que é um dos 3 grandes blocos de poder da Coreia. A Coreia é um triunvirato, que a gente chama. Olha lá, né? aqui, ó, atenção, hein? Atenção, é definitivo. Eu não sei se ele vai caminhar para isso. Explicar como que funciona o sistema político da Coreia do Norte. Olha, ele falou triunvirato. Que triunvirato lá na Roma, segundo a alusão, eu tô aqui para aprender também, ó, tá? Triunvirato, poder entre três homens, né? Aí eu não sei se aqui vai entrar na Roma era homens, mas vamos lá. Ó, vou voltar um pouquinho, ó. Vai, atenção. Blocos de poder da Coreia. A Coreia é um triunvirato, que a gente chama, né? 3 pessoas distintas é que governam o país. Mas, por questões simbólicas e questões politicamente construídas, a figura do líder, centrada ali na figura do Kim Jong-un, por exemplo, hoje em dia, é a que mais simbolicamente unifica as pessoas ao entorno de um projeto. Mas eu discordo totalmente da ideia de que tenha sido passado de pai para filho como uma obrigação constitucional, como algo do destino, ou como algo sagrado, e, sinceramente, convivendo mais de 10 anos com norte-coreanos, aquelas pessoas não estão olhando para os seus líderes e achando que eles são pessoas infalíveis, perfeitas e divindades. Abençoadas. Tanto estão ali porque são qualificadas para estar... Qualificadas para estarem ali, são símbolos. E a gente também tem que parar com uma certa hipocrisia que eu acredito que exista aqui no Ocidente, que eu fico assim, as pessoas falam assim, meu Deus, olha lá os norte-coreanos tristes porque o líder morreu. É o que eu falei, Ou usando a fotografia do líder tipo assim, na roupa, ou tem um retrato dele na casa, que coisa... Aí assim, eles tentam passar a ideia de que a tristeza, né? A tristeza é porque eles não podem sair dali, né? A tristeza é porque, olha, eles são tristes porque assim, eles têm que caminhar assim sem olhar pra frente. Isso é uma sacanagem do caramba. Né? O mundo inteiro é muito centrado em figuras de liderança em várias regiões do mundo. Esse discurso já existe antes dos independente da ideologia política. Venezuela, se você vai na Argentina, se você fala mal de Perón ou de Evita, você pode apanhar, dependendo da pessoa que pega você. Na Argentina, né? sim. Você vai nos Estados Unidos, quer ver o país que mais provoca culto à personalidade? Os Estados Unidos. Eles literalmente colocaram a cabeça dos primeiros presidentes numa montanha que era sagrada para um povo indígena. E nos Estados Unidos, eles têm muito orgulho de falar que eles sabem qual que é o número do presidente. Eu tô cagando pro número do presidente. Eu falo assim, Lyndon Johnson foi qual presidente? Foi o 38º presidente, assim. Mas você fala, mas isso seria positivo, a gente saber. Isso faz diferença
porcaria. É importante você saber da política dele. Mas eles falam do... Eu sei qual que é o número do presidente aí, por orgulho, né? Essa questão patriótica do escambau, né? Do caralho a quatro. Acho pé no saco isso, gente. Desculpa falar assim. Aqui nesse canal eu falo coisas que eu não falaria lá no Parabólica, né? Mas vamos lá. Indígena. Tem lá, o George Washington é um deus para os americanos. A capital George Washington era um latifundiário, né? se chama Washington. Não tem a capital Kim Il-sung na Coreia do Norte, mas nos Estados Unidos é Washington. Tem uma estátua do Washington lá, num dos prédios governamentais americanos, em que ele é um cara malhadão, um deus grego assim, tem músculos até nos dedos do pé. Assim, apontando pro alto como se fosse um deus. Questão do George Washington classicismo. é um senhor, já decrépito no final. Essa é a questão dos Estados Unidos, eles pegam... Vocês acham a estética dos Estados Unidos brega? Eu acho uma coisa assim, numa baranguice, mas assim, eu acho, tá? Eu acho numa baranguice, né? Eles pegam muito uma estética, é uma mistura de tudo, mas eles gostam muito dessa questão do classicismo, só que é um classicismo feio, ruim, sabe? Então, por exemplo, a arquitetura política que tem nos Estados Unidos, e aí você tem essa questão dessas estátuas, eu acho um negócio tão... Eles tentam remeter ao belo, sabe? Uma questão do grego, é uma coisa feia demais. Só que fica feio, porque fica muito... Como que eu não quero ficar entrando nesse assunto, fica parecendo muito chato, mas é sem alma o negócio, tá? Eu acho, tá? É opinião minha também. Tudo aqui é opinião minha também. Toda a vida dele. Então existe nos Estados Unidos essa coisa do culto à personalidade também. Existem vários lugares e as pessoas gostam de falar assim, os norte-coreanos são muito apegados à imagem dos líderes. Todos, de alguma maneira, são apegados a alguma imagem de alguma coisa. Aqui A no diferença é Brasil que, para também. eles, isso é um projeto político que funciona e que unifica as pessoas ao entorno de uma coisa que, na cabeça deles e na história deles, faz sentido para eles. Então, mas é que o que eu vejo falar é que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Ó, sim, é Robertinho. lógico, o mundo inteiro sabe desses fatos que você trouxe, da cabeça dos presidentes, no monte. É que lá nos Estados Unidos, o que tem de mais valorizado, talvez, e eu já tive lá, é que são, por exemplo, a bandeira do país está presente em quase todos os lugares, sabe? Nos prédios, nas casas. E que lá na Coreia do Norte, o que você vê, por exemplo, nos prédios, nas construções, nos lugares, são realmente imagens dos dois grandes líderes que eles tiveram. Mas aí é muito importante. Vamos lá. Burguesia brasileira vai para Miami, exatamente, Juliano. Exatamente. Aí é uma questão muito importante. Eu não sei se ele vai falar sobre isso, mas aí eu já vou dar aqueles meu pitaco. Na Coreia do Norte, a liderança da Coreia do Norte foi uma das responsáveis, né? Os líderes norte-coreanos históricos foram um dos responsáveis a expulsar o Japão, que escravizava, torturava e matavam pessoas. Então, há uma questão de admiração pela história e de orgulho da história construída na Coreia do Norte. Tá? E aqui eu não estou falando, que nem eu falei para vocês, eu não posso ficar falando, sabe, bem ou mal. Algo que eu, assim, da Coreia do Norte, de fato, é uma das coisas que eu já estudei muito pouco, assim, comparado a outros assuntos, outros temas aqui. Mas é uma questão de, assim, eles expulsaram os japoneses que escravizaram os coreanos. Eles têm muito orgulho dessa história. Os próprios americanos idolatram bandeiras e figuras históricas para eles. É isso aí. Isso aí, exatamente. Mas ele acabou de falar sobre isso também, sobre estátuas, George Washington. Tem a questão da bandeira também. Então, assim, é isso, gente. É isso. O que não dá é para você ficar idolatrando bandeira de bandeirante, né? Estátua de bandeirante. Que nem aqui no Brasil, é foda, né? Mas nos Estados Unidos tem isso também. Nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo do estado que você tiver, eles idolatram estátua de general confederado. Vocês sabem disso, né? Escravista. Vocês sabem disso, né? A política nos Estados Unidos hoje, a questão do racismo lá, que é muito forte, né? E não vamos pensar de uma bandeira nacional. Eles são a bandeira nacional, sabe? A imagem mais cultuada, mais admirada, mais talvez do que a própria bandeira deles, é a do líder. Talvez por isso a percepção, sabe, do mundo de que há um culto a essas pessoas lá dentro. Porque quando a gente vê imagens, fotos, por exemplo, é isso que a gente vê.
Na Turquia também, tem o Ataturk lá, que o cara tá pra todo lugar na Turquia, né, velho? No Reino Mas Unido. a China, o Mao Infinitamente Tse-tung- menor do que a quantidade de Mao bandeiras. Tse-tung, Tá, por quê? tá. Infinitamente menor do que o número Eu de não bandeiras. sei se essa percepção. Eu A acho China que talvez saiu a ideia de dos culto à dois personalidade países na mais Coreia do pobres Norte do seja muito mundo. mais um culto que nós ocidentais fazemos, de dizer que isso é uma realidade lá, do que de fato ser. Já estive 3 vezes em 3 períodos diferentes. E não como os americanos, que realmente colocam bandeiras em todos os lugares. Mas há bandeiras da Coreia do Norte em todos os prédios públicos, como é de se esperar em qualquer lugar. No Brasil nós também temos as bandeiras nos nossos departamentos públicos e tudo mais. Deveria ter mais, né? Eu também acho, né? Nossos símbolos nacionais são bons, são bonitos, deveriam representar mais ainda o Nossa. povo. Além da presença dessas figuras políticas em filmes e animações. Ixi, demais. É o que mais tem. Essa do Trump de exterminar os imigrantes, isso é ridículo. Né? Sim. Eu gosto O disso. Trump, ele quer Mas ele na quer Coreia, né, uma coisa quer assim, uma que eu estátua compartilho dele com lá. todo mundo. Eu fico curioso porque o pessoal diz assim, na Coreia os retratos e as estátuas dos líderes estão por todos os lugares. Já fui a muitos lugares da Coreia e são pouquíssimas as estátuas dos líderes. É no De ponto verdade. turístico ali, né, onde a galera Tem vai. uma grande que é a que você mencionou, do Isso, braço pra frente. exato. Aquela ali é a maior, de fato. Que é famosa. Ali é um Ela ponto realmente turístico. É realmente imponente, né? É pra Ali isso. É pra feito isso. pra isso. Perfeito. Vocês já viram? Isso é antigo, do Mundo Sem Fim, na Coreia do Norte. E eles não chegaram lá passando pano pra Coreia do Norte, não, tá? Que eu acho que foi certo. Vocês já viram o vídeo antigo do Mundo Sem Fim? É Mundo Sem Fim, né? É, isso mesmo, né? É o que fala assim, eu sei imitar ele mais ou menos assim com você. Aqui, ó, Coreia do Norte. Então vamos ver o que tá ali no lado daquela estátua. Vocês já viram que tá todo mundo sem fim? Você já viu? Peraí, foca aqui. Uma vez eles foram pra... Não, vai, vou falar. Mas depois eu falo essa deles da Arábia Saudita. Acho muito bom, cara. Esse canal é muito bom. Os caras, os dois, né, o casal, eles são muito bons. Quando eles foram na Coreia do Norte, que é um vídeo bem antigo deles, eles foram na biblioteca pública na Coreia do Norte. Vocês já viram? E na biblioteca pública eles falam assim, pra vocês falarem que não tem aqui, ó, na biblioteca pública de Pyongyang, livro do Harry Potter. Se eu não me engano, você tinha bilíngue ainda, inglês e coreano. Vocês já viram isso? Livro do Harry Potter. E outros também. Assim, é porque aí chega aqui, lá não pode. É uma heresia. Não. Menos, né? Menos, gente. Né? Depois procura. A gente pode até ver junto aqui depois, se vocês quiserem. Que é muito bom, mas já deve ter uns 6 anos para mais esse vídeo aí. Mostra lá na biblioteca. Enfim. Ele fala, tá? Ele faz umas coisas. A gente não consegue andar aqui sem o guia e tal, porque é uma questão de segurança. Mas ele mostra as coisas, né? Mas as demais praças, sabe? Tem estátuas. Mas sabe quem são as estátuas? Não são os líderes. São professores, operários, camponeses. Eu tenho soldados. muitas imagens. Inclusive, eu tem trouxe muita umas imagem imagens aqui. Não sei se agora é o momento oportuno, mas a gente pode daqui a pouco exibir algumas Eu delas. sei que os professores lá são, me corrija, são as pessoas mais admiradas, são os professores. Sim, isso é comum a muitas sociedades daquela região, né? Os professores são muito venerados. E, na verdade, isso é uma coisa muito de país socialista. Sabia que na União Soviética também, uma das ambições das pessoas profissionais era ser professor acadêmico. Que era uma coisa assim... Eu vou interromper de novo para falar. Eu diria, mas não só de país socialista. Valorização muito de professor. Eu sei que o socialismo ele ajuda nisso. Mas também, geralmente, em países com influência de filosofias orientais, que valorizam muito a questão do saber e do saber e da questão da sabedoria, né? A questão da razão, da sabedoria. Acho que isso é muito bacana, assim. Cada um com sua qual, tá? Não tô aqui para... Social e até financeiramente também era uma coisa acima de outras, Na né? China, né, também, né, cara? Na A gente China. teve com o Nicoleles aqui, ele fala que foi pra China, nunca Cientista, foi né? tão bem Isso, a China é um tratado lá exemplo. na China. A China também tem muito disso e a Coreia também. Né? Na Coreia os professores são muito valorizados e uma coisa que eu acho incrível, eu sou professor, então eu faço a comparação comigo, né? Então uma coisa que eu vi na Coreia, especialmente esse ano, porque nós fomos uma data muito festiva, eu reparei muitos professores medalhados, né? Com medalhas que o governo dá por serem pessoas notáveis. Tem uma rua na capital, Pyongyang, que é uma rua dos professores, é uma avenida chamada Mire.
futuro Que em legal. coreano. É uma avenida belíssima, cheia de prédios altíssimos, inclusive um deles tem um formato de átomo, para eu que faço engenharia nuclear, coisa mais fantástica, né? Eu super moraria num lugar que tem um átomo. E aquela avenida foi dada de presente para os professores das universidades, das escolas e os cientistas destacados do país. Então, realmente é uma sociedade. Tanto é que o pincel tá lá no símbolo, né? Representando também os professores. Você falando da casa, de um lugar em especial para os professores, eu acho que a galera, a grande maioria, não sabe é que lá, do que eu vi, é o único lugar onde todas as pessoas têm uma casa. Sim, é verdade. A moradia é uma garantia constitucional que o Estado Independente coreano... se você tem condição de comprar ou Só não. que assim, vamos lá. Eu gostaria que ele entrasse também nesse assunto. Vamos ver, porque tem muita gente que faz a crítica aqui que em Pyongyang você tem prédios gigantescos e aí você tem vilas que são mais populares, mas todo mundo tem acesso à moradia. Aí, assim, isso é muito utilizado pela mídia hegemônica, né? Ocidental, para falar sobre a desigualdade. Desigualdade é você olhar aqui no Brasil. Gente, eu moro aqui em Belo Horizonte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sempre teve muitas pessoas em situação de rua no Brasil. Aumentou. Eu voltei assim, eu fui para São Paulo há 5 anos atrás, morar em São Paulo. Eu já tinha morado em São Paulo já quando era criança e tal, né? O número de pessoas em situação de rua é gigantesco. Aí depois deu uma diminuída, eu percebi. Depois aumentou de novo. Aí eu saí de Belo Horizonte, né? Depois eu voltei para cá, para Belo Horizonte. No bairro que eu moro aqui em Belo Horizonte, que é um bairro mais central, gente, assim, às vezes é uma família a cada esquina. Isso é desigualdade de fato. Mas vamos ver. Vai ter uma casa. Tem uma casa. Não existe nem compra e venda de casas na Coreia, ou aluguel. Não existe isso. Uhum. Todas as casas são distribuídas pelo Estado e não são casas como alguns outros lugares, como infelizmente o Brasil, né? Que as casas do Estado são às vezes feitas de qualquer jeito ou entregues para as pessoas como se elas pudessem viver em cubículos. São casas muito boas, entregues, mobiliadas. São casas grandes. Eu tenho muitos bons registros de casas norte-coreanas que a gente passa pelas avenidas e elas parecem que são assim escritórios de grandes agências internacionais, de empresas muito ricas, de bairros nobres, mas são lugares de trabalhadores comuns, são prédios de apartamento de pessoas comuns. E a Coreia hoje em dia está vivendo uma grande revolução no setor de habitação, que você mencionou aqui. Hoje em dia existe 2 planos em paralelo para a construção em massa de setores habitacionais no país. Um centrado na capital e o outro mais importante ainda e mais abrangente, centrado no interior do país, nas zonas rurais. Na capital existe um plano de construir um bairro chamado Hwasong. Hwasong é uma palavra coreana. É que também você pega uma vila rural, o setor rural da Coreia do Norte, assim, de qualquer país é muito importante. Ainda mais você pensa na Coreia do Norte que sofre com um bloqueio de tudo quanto é lado, né? Meu cachorro tá latindo lá no fundo. É um país que sofre com bloqueio de tudo quanto é lado. Então você precisa valorizar a zona rural. Vocês concordam? Pera aí. Ô, campeão! Filhão, vem cá. O Dips. Ô, filho. Então você tem isso, né? Fica deixar a porta aberta, gente, porque senão, tadinho, eles gostam de entrar aqui. Então você tem isso. Então você tem que valorizar a zona rural, porque não dá só para ficar na cidade. Você precisa produzir. Então, cada trabalhador você precisa ter. Você não vai querer que na zona rural você tenha um prédio de última geração, como você vê, por exemplo, em Pyongyang. Não tem sentido isso. É que as pessoas fazem essa comparação das vilas rurais. Se você for pegar, por exemplo, eu já expliquei aqui para vocês lá no canal Parabólica, às vezes eu acho que eu tô no Parabólica, que eu sou dorameiro. E eu sou dorameiro mesmo, sabe? Talvez eu não saiba te falar de todos os doramas, mas assisto muito, nunca tem um momento da minha vida que eu não tô assistindo dorama, desde quando eu descobri o dorama. E o meu dorama preferido, foi o primeiro que eu assisti na minha vida, é Pousando no Amor. E também fala muita coisa, que se passa a maior parte dele na Coreia do Norte. Mas, aí você tem, aí eu não vou ficar entrando nessa questão de meio que caricaturizar a Coreia do Norte, tá? Mas as pessoas vão olhar e falar, tá vendo? Olha lá, tá vendo que nessa vila aí é mais difícil. Agora olha lá em Pyongyang como é que é mais bonito. Mas você não vai ter um prédio de última geração cheio de LED, de elevador panorâmico na zona rural. Não tem sentido isso, né? Mas eu acho.
que significa Marte, o planeta, né? Inclusive, é o nome da família de mísseis intercontinentais, Hwasong. Esse bairro, ele é um bairro em formato de estrela. Ele tem 5 grandes avenidas que se encontram. Em cada avenida, eles estão construindo 10 mil habitações. E eles estão a cada ano lançando um raio da estrela. Já foram lançados 3 raios dessa estrela. Eu estive lá na inauguração do 2º e do 3º. Eu pude ver e gravei os 2. É a coisa que há de mais... Eles fizeram um pro outro, só pra me ter em uma um ano. A cada ano, eles inauguram 10 mil Habitações. habitações. Só que os prédios não são aqueles blocos típicos soviéticos, todos assim baixinhos ou idênticos de concreto. São prédios belíssimos, altíssimos. O maior deles, se não me engano, tem 80 andares. É tensa. São prédios fantásticos. Não só habitação, como na base desses prédios existe todo um ecossistema. Existem escolas, lojas, cervejarias que eles adoram. Tem fotos aí de cervejaria, que eu fui numa delas. Olha aí, rapaz, Pizzarias. isso aí já é propaganda, mano. Aí já... Mente muito, Inclusive, uma Leandro. coisa para quem gosta de beber cerveja, Até onde a a gente cerveja sabe, coreana é sim. extremamente agradável e extremamente barata. Custa 50 centavos de real uma garrafa grandona de cerveja. E você ainda pra China, você é um Para cabeça de graça, velho. prego mesmo. Eu adoro 50 esse centavos. prego. É Taedonggang, Eu o adoro nome isso da... aqui. Ô, Robertinho, ó, você tá querendo ir na China, né? Ô, Robertinho, ó, para, eu vou tomar uma cerveja. Esses dois aí são os mais legais que tem na internet atualmente. a cerveja mais famosa do país. Eu tenho uma foto, eu queria vi muito essa. daqui a pouco mostrar que eu tenho uma foto do sua. lado Ela é de... tipo uma de 600 assim, mas curtinha um pouco, né? Não, ela é exatamente, como uma garrafa de vidro mesmo, 50 centavos de real. Mas tem que beber com moderação lá, né? Olha, os coreanos que eu conheço não bebem com moderação. Não? É. Mas deve E não encharcar, só bebem cara. cerveja, como bebem o destilado Sei do lá, país, o Robertinho com Qual que é o cerveja soju? 50 Soju? centavos, ele ia parar de trabalhar, velho. Ele ia ficar Trabalho mais não. mês só Acabou. bebendo né? cerveja. Olha, eu vou fazer ali um e comentário festa. extremamente pessoal aqui. Come Os quentinho. coreanos têm uma capacidade fantástica de beber em grandes quantidades, ficarem alterados, felizes e tal. Aí Então, vão dormir. aí que tá, porque assim, eu acho assim, eu não tenho prioridade nenhuma, propriedade nenhuma pra falar isso, tá? Zero propriedade pra falar sobre bebida na Coreia do Norte e na Coreia do Sul também. Quando você assiste, pra quem, não sei se vocês são dorameiro, tá? Eu vou voltar pro dorama, porque assim, quando você assiste dorama, assim, eles encharcam a cara, e é na Coreia do Sul, né? Os doramas que passam na Coreia do Sul. Eles encharcam, nesse Pousando do Amor eles fazem isso também, mas assim, todo dorama que tem um casalzinho lá, um doraminha de amor, tem um momento no meio do dorama, no meio da temporada, onde eles saem para beber. Ou saem beber pelo trabalho, ou por alguma coisa. E assim, eles são carregados. Carregados. Quer ver, mozão? Ah, você tá ocupada? Ah, depois eu falo. Eles são carregados. Todo dorama, eles são carregados. E aí eu tava... Foi todo dorama, eu comentei isso com o mozão esse outro dia, né? Falei assim, tudo isso. Aí ela foi pesquisar e tal. E assim, o mozão estuda cultura oriental. Recentemente ela tá fazendo japonês, mas ela, né, pretende fazer coreano também. Aí ela tava explicando que a questão é que eles são muito fracos para bebida e tal. Mas aí entrou uma questão que eu não tenho propriedade para falar. Porque pelo menos ali, ou talvez porque eles não bebem tanto e tal. Ah, tem muita coisa, Juliano. Tem doramas mais pesados. Qualquer dia a gente pode fazer uma só indicando dorama aí pra vocês aí. Mas se você quiser assistir Pousando no Amor, que é um pouco mais antigo, mas é tão lindo. Pousando no Amor. Atualmente eu tô assistindo Além do Direito. Tá muito legal também. Muito tarde, no dia seguinte, estão como se estivessem novos. Nós vivíamos isso lá. Porque a nossa agenda pode lá, ser, nós vamos à pode ser. Coreia. Encharca, importante dizer, fica doidão até a noite, mas no dia seguinte tá tranquilo. Porque isso mostra os nossos doramas. No dia seguinte eles não ficam na ressaca, não, que nem a gente aqui. Bate a ressaca não vamos, que você né? não Eu tô sabe falando onde enfiar nós a cara. no coletivo, porque eu estou aqui representando o Instituto PECTU, que é a organização que eu fundei e faço parte. Existem várias outras pessoas, inclusive um grande abraço aos camaradas do Instituto PECTU, né, que constroem há 8 anos essa organização. Então, das vezes que nós vamos Round não para six, turistar. lá. Mas tem, nós tem, vamos ó, para missões tem científicas dorama de mesmo. Nós amor, visitamos tem dorama de fábricas, você dar escolas, risada, tem fazemos. dorama triste, Participamos de dorama bonito, formações, dorama feliz, encontramos tudo. acadêmicos, temos aulas, participamos de grandes eventos e tudo mais. Dorama de Então, bullying.
É claro que É muito depois de uma pesado agenda lá no muito Coreia do corrida, Sul. a gente fica o dia inteiro indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Quando a gente chega de volta, a gente quer procurar algum lugar pra beber alguma coisa, comer alguma coisa legal. Sim. E é claro que esses momentos happy hour. assim é o happy hour, né? Esses momentos assim é o momento de você beber, né? Então nós bebíamos, e praticamente todas as vezes que eu fui, bebíamos muito. E nós brasileiros, né, ficávamos no dia seguinte com uma dor de cabeça, porque íamos dormir muito Aí. tarde. E os coreanos, que eram nossos amigos e estavam conosco, totalmente bem e normais. Os coreanos bebem bastante. Não que, só pra uma questão de responsabilidade social, não que isso seja legal, tá, galera? Beber pra caramba, né? Tá, tô falando assim, infelizmente nós seres humanos temos erros, né? E um desses é esse aí. É Mas- bom a gente já saber o que é seu pecado, né? Porque todo mundo vai ter o seu. Pelo Tem menos que ter, agora a gente né? já tá sabendo o que tem você que faz. ter, tem que Mas ter. lá também eles pitam pra caramba, né? Aí eu já lamento bastante. Lá é Infelizmente, muito, né? eles fumam muito, 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 muito. As Robertinho. mulheres não, né? As mulheres fumam, mas elas fumam de modo mais contido. As não mulheres também publicamente. fumam. Fumam. Mas não na rua, você não vê. Não. O homem você vê, a mulher não. As mulheres não. Muito de, E elas o fumam de governo modo... não promove políticas públicas para acabar com isso? Desesperadamente. Desesperadamente. Existem muitas campanhas anti-tabagismo. Existe lá um dia internacional. Aí, ó, aqui é um internacional, ponto não é só de importante, lá, ó, mas- vou colocar. Pra você ver. Qualquer pessoa mal intencionada nesse momento, chegaria e falava assim: ah, lá na Coreia do Norte o Estado ia proíbe, manda na tua vida, né? As pessoas têm mania de fachar isso, o Estado manda na sua vida. Então, por exemplo, poderia falar que proíbe fumar, proíbe beber. Na verdade, não. Ele está falando de uma fraqueza, de uma dificuldade do Estado de promover política pública e propaganda anti-tabagismo. Faz muito, mas mesmo assim o povo fuma muito. Ou seja, ele não está simplesmente passando pano e falando lá é perfeito. Está falando de uma questão do que o povo fuma muito em determinado momento. Talvez isso tenha sido adquirido, sei lá, durante a guerra, né, no fronte, né, esse hábito. E, como cigarro, geralmente, né, muito do que foi adquirido de hábito de fumo vem de fronte. E de bebida é mais antigo. O fumo também é antigo, mas eu tô falando desse moderno. E ele tá falando que o Estado, ele tenta, mas não consegue, desesperadamente, olha só. Eles respeitam esse dia tipo um feriado pra eles. Muitas campanhas na escola, sabe, cartazes, proibições. Os coreanos ainda estão um pouco atrasados em relação aos brasileiros sobre proibição de fumar em alguns lugares. Eles fumam em lugares que a gente não fumaria de jeito nenhum. E como que esse tabaco entra lá, assim? Será Eles que... produzem. Eles próprios produzem seus cigarros e tudo mais. Aham. Claro que os A bebida insumos para também, isso... né? A bebida de lá não é a Brahma. Não. A bebida lá é essa cerveja que É eu falei, cerveja, Taedonggang, e a bebida destilada nacional deles é o soju, que É é o uma soju. vodka feita de arroz. O soju né? você Um acha destilado feito de arroz. você acha em com- todo quanto é lugar aqui no Brasil, qualquer lojinha coreana ou loja de produto asiático você acha. Inclusive, assim, eu tenho uma vontade de provar, mas acho que eu não vou gostar, não. Outro dia eu tava na lojinha coreana aqui, dá um passeio na Liberdade. Antigamente você tinha que ir na Liberdade para procurar. Hoje em dia você acha qualquer cidade minimamente grande, assim. Aqui no Mercado Central, em Belo Horizonte, você acha, inclusive. Só que é muito caro. Eu falei assim, eu vou comprar um negócio aí para não... né? nas duas Coreias, no Deve norte ser e no forte, sul. hein? Então, ele é fraco na hora de você tomar, ele não desce ardendo, terrível. Só que por isso você vai tomando, sabe? Entendi. Você vai Com tomar. uma- É por assim, isso que eles tomam. tão leve. E tem uma questão Aí que você- eu acho muito legal lá, que eles colocam a mãozinha assim, ó, pra tomar. E aí, assim, tem uma questão, o mozão que sabe direitinho, que eu falei pra vocês que o mozão estuda isso, a questão de tomar com, né, os mais novos, eles não mostram, né, por exemplo, tem uma pessoa mais velha na mesa, eles tomam tampando. Você vê isso, isso tudo em dorama. Eu falei, por que eles tampam o que eles estão bebendo? Aí a Marília falou outro dia, por uma questão de respeito, quando você tem um mais velho na mesa, pode perceber que o mais velho, às vezes, ele não pode. Eu posso estar totalmente enganado aqui, mas enfim. Você vai sentindo assim aquela sensação gostosa de que você